Olá, eu sou Felipe Heidrich e essa é a Operação Peregrino. Hoje, no capítulo 7, nós vamos falar sobre os tão famigerados 144 mil. Quem são eles? Quem é esse povo barulhento? De onde vêm, para onde vão e por que estão aqui neste momento? Mas também estamos dando uma pausa do episódio anterior. E eu confesso, pode dizer, você ficou com medo do episódio anterior. Afinal, era guerras, era inferno, eram demônios para tudo quanto é lado, era queimas, pragas, cavalos e cavaleiros, e o cavalo que era amarelo na realidade é verde, e todo mundo assim, eu estou, mas eu não estou, cadê eu, para onde fui? Calma. A igreja arrebatada já está no céu. Aqui está rolando o período da grande tribulação. E nós estamos vendo agora que Apocalipse, o capítulo 7, ele para o que estava acontecendo. Você tem o capítulo 6, os selos. Rompeu o primeiro, rompeu o segundo, rompeu o terceiro, rompeu o quarto, os 4 cavaleiros, rompeu o quinto, rompeu o sexto selo, mas na hora de romper o sétimo, o que acontece? Para tudo e entra os 144 mil. Afinal de contas, por que parou? E cadê o sétimo selo? É isso que nós vamos ver hoje. Abra sua Bíblia aí comigo em Apocalipse, capítulo 7, que ele começa dizendo assim: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros nas mãos os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Primeira coisa, a gente viu que tinham 4 seres viventes. Cada um gritou "vem" no episódio anterior, e cada um desses "vens" que foram gritados liberou um cavaleiro com um cavalo, o branco, o vermelho, o preto e o verde, que nós chamamos de amarelo. E agora nós vemos novamente o número 4. E vocês vão ver que o número 4 também se torna um número bastante conhecido. E nós temos que o número 4, ele representa os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste na Terra. Ou seja, todo o domínio, os 4 pontos da Terra. Esses 4 anjos agora, eles aparecem. Quem são esses anjos? A Bíblia não relata, mas são anjos que têm poder de cessar as pragas. E esse momento acontece justamente no início do sexto selo. Esse momento acontece entre o 5º e o 6º selo, porque ele para todas as pragas para a humanidade e também ele para a destruição da natureza. A destruição da natureza, nós vemos, só acontece no 6º selo. Até o 5º está acontecendo a destruição da humanidade, com pragas, com violência, com perseguição. O 6º selo, ele começa a destruição da natureza. Para que se pare a destruição da natureza e a perseguição aos homens, necessariamente, esse episódio acontece aí durante o 5º e durante o 6º selo. E quando termina a perseguição das pessoas no 6º selo, há uma pausa da destruição da natureza e da destruição da perseguição dos homens. E aí começa essa narração dos 144 mil que vão aparecer. Esses anjos, eles simplesmente são colocados nos 4 pontos da terra e eles cessam, eles impedem o mal de trabalhar. E aí surge um 5º anjo com um selo na mão. E já que a gente está falando de selo, vamos entender mais. Continuando o versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E aí continua. E ele clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles quais foram dado poder de fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos. Ou seja, esse anjo que sobe agora do nascente, ele tem na mão o selo. Não é que ele tem o selo escrito, ele não é selado. Ele tem o objeto para selar. O selo, o objeto para selar. Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados e eram de 144 mil de todas as tribos. Olha só, entendam uma coisa.
Durante a grande tribulação, a perseguição, todos os seres vivos receberão uma marca. Todos eles. A gente comumente só ouve falar do medo, da marca da besta, que será colocada na fronte ou na palma da mão direita. Mas todos os seres vivos aqui, todos os seres humanos, não vivos, porque cavalo, cachorro não vai ser selado, eles receberão um selo. Alguns, o selo de Deus. Outros, o selo da besta. E agora vem a pergunta. Como a gente ainda não chegou no selo da besta, no selo do anticristo, que selo é esse? Que selo é esse que o anjo vem para selar aqueles que vão dar testemunhos de Jesus? Entenda primeiro. Durante a grande tribulação, não haverá oportunidade de você ficar em cima do muro. Não vai dizer, mais tarde eu vou. Não, vou aproveitar um pouquinho a vida, depois eu aceito Jesus. Depois eu tomo postura, depois acontece, depois eu faço. Não. Durante o período da grande tribulação não haverá oportunidade de você ficar em cima do muro. Ou você é selado para pertencer ao anticristo, ou você se declara fiel a Jesus Cristo e também vai receber um selo por isso. E esse selo vai, inclusive, determinar se você vai ser perseguido ou não. Eu quero te lembrar a primeira vez que o povo de Deus foi selado. Lembra? Eles estavam no Egito. Então Deus manda eles comemorarem a Páscoa. Moisés está derramando a prévia da 10ª praga do Egito, que é a morte dos primogênitos. Para que o anjo da morte não passasse pelo povo de Deus, foi necessário fazer um tipo de selagem nos umbrais da porta com sangue. Aquele povo foi selado, foi protegido para que o anjo da morte não os tocasse. A história também fala sobre um tipo de selo que foi colocado no povo de Deus recentemente, há 70 anos, um pouco mais de 70, 80 anos atrás, durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Todos aqueles que eram judeus, que foram levados para o Holocausto, para os campos de concentração, eles também eram marcados, eles recebiam um tipo de faixa, eles tinham que colocar um emblema no braço para mostrar que eles eram judeus. Então, de certa forma, também eles eram selados, porque eles eram separados ali. Então, assim, eles estavam dizendo, não, eu sou judeu, está aqui, e por causa disso eles sofreram as consequências. Durante a grande tribulação, numa escala global, haverá esse tipo de selo. Aí você pode me perguntar, mas qual é o selo de Deus? Então, não sei te dizer. Mas Ezequiel me dá uma pista. Vamos abrir Ezequiel. Ezequiel, o profeta maior, Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, também fala sobre o povo de Deus para ser separado, tendo que ser selado. No versículo 4 ele diz assim, ele disse, passa no meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio da terra. Mais uma vez falando sobre um selo que vai ser um sinal na testa. Esse selo será visível? Existe uma linha de raciocínio que diz que não. Que esse é o selo que é a testificação do Espírito Santo, que é um selo como o batismo, que é um selo do mundo espiritual, não é um selo do mundo físico. Como a circuncisão era física, o batismo ele não é... As pessoas olham para você, ela não sabe se você é batizado ou não. Na circuncisão se sabia. No batismo não sabe. Você precisa mostrar isso espiritualmente, com frutos. Mas nós estamos falando de um período de perseguição, aonde você não poderá ficar em cima do muro. E Ezequiel já mostra que já aconteceu isso, e na história nós vimos que já aconteceu isso. Já que as pessoas que vão ficar do lado do anticristo receberão um tipo de marca, é muito provável que as pessoas que ficarem do lado de Cristo, as pessoas que se arrependerem e confessarem Jesus Cristo, essas pessoas também receberão algum tipo de marca na testa.
Se essa marca será visível apenas com o uso da tecnologia, passando o infravermelho, se ela será uma tatuagem invisível, se ela será alguma coisa assim, a gente ainda não sabe. A gente vê muitos estudos aí sendo feitos com tatuagens invisíveis no mundo para vacinas, para você ter todo tipo de vacina. E se você não tiver essa tatuagem, significa que você não foi vacinado, não foi protegido. Então é uma forma de separar as pessoas. É isso? Não sei. Estou sendo muito sincero com vocês. Não vou afirmar algo que nem a ciência ainda tornou pública, mas haverá um tipo de marca que poderá ser reconhecida, seja visivelmente ou com o uso da tecnologia, para separar aqueles que se marcaram para servir ao anticristo daqueles que se marcaram para servir ao Cristo. E aí aqui diz que o número dessas pessoas seriam 144 mil. E eles seriam todos judeus. 12 mil de cada tribo. E aí eu quero que você pense um pouquinho comigo. Por quê? Por que judeus? Por que 12 mil de cada tribo? Antes de Jesus vir à Terra e com a ajuda do Espírito Santo, quem pregava a Escritura, quem falava do Deus vivo, era o povo judeu. O povo judeu nunca precisou do Espírito Santo para poder falar de Cristo, porque eles eram convencidos pela inteligência. O Espírito Santo pegava pessoas, se apossava de pessoas na Velha Aliança, no Velho Testamento, como ele veio sobre Davi, como ele veio sobre Sansão, como ele veio sobre várias pessoas. Mas ele não era disponível a todos. O Evangelho, da Velha Aliança, ele era pregado por meio da razão. Com a subida da igreja e o Espírito Santo com ela, o que volta? A razão. E quem está acostumado a falar e a convencer com a razão? Os judeus. Vai voltar como se fosse antes da vinda do Filho do Homem, antes de Jesus. É como se tivesse terminado ali, antes de começar Jesus, o nascimento de Jesus, e continuar dali. As pessoas que se entregarem a ele o farão por convencimento racional. E essas 12 mil de cada tribo pregarão o Evangelho e reconhecerão Jesus Cristo por convencimento racional. Elas vão ver que elas crucificaram, mataram e que Jesus era realmente o Messias. E aí, quando se fala das 12 tribos, você vai ver que está faltando uma. No Velho Testamento, na Antiga Aliança, nós tínhamos que o povo, os levitas, eles não eram contados. E José, ele recebeu dupla porção. O José, que foi do Egito, que foi abandonado pelos seus irmãos e foi governador do Egito, ele recebeu dupla porção. Então, nas 12 tribos de Israel, você tira os levitas, que não eram contados, e você tira José. Quem entra no lugar? Os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Então, se você tira Levi e tira José, ficam 10. Mas você coloca os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, voltam a ter 12. Só que quando você vai ler aqui, José entra. Então teria que ficar 13. Quem saiu? Olha só, vamos prestar atenção. Então vi o número, versículo 4, dos que foram marcados, 144 mil, 12 mil de cada uma das tribos dos filhos de Israel. 12 de cada tribo de Judá, 12 de Ruben, 12 de Gade, 12 de Asser, 12 de Naftali, 12 de Manassés, 12 de Simeão, 12 de Levi, 12 de Zacar, 12 de Zebulon, 12 de José, que entra no lugar de Efraim, 12 de Benjamim. Mas aqui também tem Judá, tem Levi. Quem não entrou? Dan. Dan não entrou. Por que Dan não entrou? Começa a amarrar a história. O que aconteceu na história para José voltar, Levi, os levitas entrarem, mas Dan não entrar? Aqui Dan foi comparado. Quando você vai para a história, você vai ver que a tribo de Dan, ela se revolta e não se arrepende. Ela se revolta junto com a tribo de Efraim, mas Efraim se arrepende no final, e aí José entra para cobrir Efraim aqui, mas a tribo de Dan não se arrepende. Vamos ler sobre o que a Bíblia diz sobre os danitas. Gênesis 49. Gênesis 49, 16. Olha como a Bíblia está escrevendo aqui, Jacó está profetizando sobre como será Dan.
Dan julgará o seu povo. A gente está falando de um julgamento do anticristo. Com uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, morde aos talões dos cavalos, e ao cair o seu cavaleiro por detrás. Dan é comparado a uma víbora, a uma serpente. Baseado nisso, e pelo fato de Dan não entrar nas 12 tribos dos 144.000, é que se entende que, possivelmente, o anticristo, ele virá da tribo de Dan. E aí, isso é uma suposição. Isso não é uma verdade, não está determinado. A Bíblia não diz o anticristo vai vir da tribo de Dan. Não. É apenas uma suposição, porque mesmo as tribos tendo diversos momentos pecado, se desviado, voltado, se arrependido, indo e vindo, elas entraram. Mas a tribo de Dan fica fora. Então, nós entendemos que uma das possibilidades sobre o anticristo, um dos sinais que nós temos sobre o anticristo, é que ele vai ter características, ele vai ser de uma linhagem judaica e possivelmente ele será da tribo de Dan, que foi comparada à serpente, que foi profetizada que ela seria a serpente. E nós sabemos que quando o Satanás ele veio pela primeira vez, ele aparece na humanidade, ele vem sob a forma de uma serpente. A partir daí, o texto muda. E aí agora fala sobre a visão dos glorificados. Eu quero então recapitular com vocês os 144.000. Por quê? Existe uma heresia, e aí eu sempre digo a vocês, quando tiver algum campo da teologia que eu não concorde, que seja antibíblica, eu vou dizer, olha, isso aqui a gente não concorda. Isso aqui é uma heresia. Quando as pessoas falam, mas a gente vai ser arrebatado antes ou depois, tudo isso tem base bíblica, isso não muda a salvação. Mas existe um grupo que diz que somente 144.000 pessoas vão para o céu. Esse grupo são os testemunhos de Jeová. E para que você entre nesses 144.000, alguém tem que desistir, alguém tem que voltar. Isso é uma heresia. Na Bíblia não diz em momento nenhum que apenas herdarão o reino do céu 144.000. Porque esses 144.000 aqui são só judeus. E são só judeus da época da grande tribulação. Nós temos todos os povos e todas as nações, desde a criação do mundo através de Adão e Eva, até o último que se arrepender antes da volta de Jesus. Então, esses 144.000 serão exclusivamente 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Não são números daqueles que serão salvos, entendeu? 144.000. Quando falam que 144.000 serão apenas aqueles que entrarão no reino dos céus, entendam, isso é uma heresia, não é verdade. A Bíblia que os testemunhos de Jeová usam não é a mesma Bíblia que a gente usa, tá? A Bíblia deles é modificada, então não é a mesma. E eles vão pregar, cada um desses 144.000, espalhados pelo mundo, vão pregar o Evangelho reconhecendo Jesus Cristo como Messias. Eles serão testemunhas durante toda a grande tribulação. Interessante que a gente fala sobre 12 tribos, e eu sempre falei desde o primeiro episódio que Apocalipse ele gosta muito de números, né? Se você vê, também são 12 tribos, são 12 apóstolos, são 12 meses do ano, são 12 horas do dia, que dão 24 horas, 12 durante o dia, 12 durante a noite, são 24 anciãos, são 12 também os filhos de Ismael. Isaac, né, Jacó, teve 12 filhos, mas Ismael também teve 12 filhos. São 12 as portas das Nova Jerusalém. Então, assim, o número 12 ele se torna muito presente aqui. E para finalizar o ciclo da pregação do Evangelho durante a grande tribulação, serão levantados 12 vezes 12 mil, 144.000 para isso, de judeus. E os gentios? Ou seja, todos aqueles que não foram judeus, como eu, você e como todo o resto. Aí entra agora
a visão dos glorificados, que é a segunda parte do capítulo 7 de Apocalipse. A visão dos glorificados fala sobre todo o resto do povo. Olha só, versículo 9. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia contar. Se ninguém podia contar, diz para mim, era 144 mil? Não era 144 mil. 144 mil dá para contar? Dá para contar e dá para inclusive colocar na calculadora. Agora, uma multidão que ninguém podia contar é muito maior do que 144 mil. Tá vendo? É só ler o versículo seguinte. Existem muitas heresias aí que são desmascaradas simplesmente se você ler o contexto dela. E aí vamos lá. Que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, nações, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e cantavam em grande voz ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. E todos diziam louvor, glória e sabedoria pelos séculos dos séculos. E aí aqui eu quero ler com você o versículo 16. Eles jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. O que é isso aqui? Essa multidão que ninguém podia contar, são aqueles que estão se achegando durante a grande tribulação. São aqueles que se arrependeram durante a perseguição. E é por isso que diz que nunca mais terão fome nem sede, porque um dos selos era fome e era sede. Nunca mais serão perseguidos, porque um dos selos era perseguição. Eles agora serão protegidos, serão guardados, terão suas vestiduras limpas para louvar o Cordeiro. Então isso aqui também responde uma segunda pergunta. Durante o período da grande tribulação, haverá uma segunda chance? Sim. 144 mil judeus se levantarão para pregar o evangelho com razão, com cérebro, com entendimento, uma multidão que ninguém poderá contar. Claro que Deus saberá o número, porque Ele conta até os fios da cabeça, do cabelo da cabeça, mas aos nossos olhos será uma multidão infinita e eles virão durante esse período das grandes tribulações. Eles se converterão e serão mortos. Eles receberão o selo e por causa disso eles serão mortos e perseguidos. E aí, termina-se então Apocalipse 7. Entra Apocalipse 8 com a abertura do 7º selo. E esse 7º selo nada mais é do que inaugurar as trombetas. E nós vamos ver isso no próximo episódio. Mas lembra que eu pedi para você separar aí um texto em Romanos para responder aquela pergunta assim: mas Felipe, e aquele povo que nunca teve acesso à Bíblia? E aquele povo que não tinha internet, nunca ouviu falar sobre as boas novas? E aquela tribo bem no meio do nada que nunca chegou ninguém? Não é injusto eles serem todos enviados para o inferno? Entenda, Deus te dá um chamado e a sua missão é pregar o Evangelho. E se você não cumpre essa missão, você está deixando a desejar. Mas essas pessoas não podem pagar por causa da sua falta de vergonha na cara de falar de Jesus. O que vai acontecer com essas pessoas? A Bíblia tem todas as respostas. Nós é que não sabemos perguntar. Romanos 2, versículo 12. Vou pegar aqui meus olhos. Romanos 2, versículo 12 em diante diz assim: Deus punirá o pecado em qualquer situação. Ele castigará os pagãos quando pecarem, embora eles nunca tenham ouvido a respeito da lei. Primeira coisa, Deus está dizendo que aqueles que pecarem, mesmo sem conhecer a Bíblia, eles serão penalizados por causa da lei. Ok, vamos continuar. E Deus castigará aqueles que pecarem sob a lei. Ele também está dizendo, aqueles que tiveram acesso às Escrituras e pecarem e não se arrependerem, também receberão as penalizações da lei. Pela lei eles serão julgados. Versículo 13. Porque não são aqueles que ouvem a lei que são justos, mas aos olhos de Deus,
mas os que obedecem à lei, estes são considerados justos. Na verdade, os gentios, está falando daqueles que não conhecem, não têm a lei, mas quando fazem pela própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenha lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que no fundo dos seus corações sabem fazer a diferença entre o certo e o errado. A lei está escrita dentro deles, a sua própria consciência, os seus pensamentos mostram que isso é verdade, pois às vezes acusam e às vezes desculpam. Não há dúvida alguma que chegará o dia quando Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará a vida íntima de todos, seus pensamentos e seus motivos mais secretos, de acordo com o grande plano de Deus que hoje vos anuncio. Vou traduzir para vocês, mesmo essa versão sendo tão simples de entender. Ele está dizendo, a lei, ela é certo. Ela diz que isso é certo e que isso é errado. E que nós devemos adorar a um único Deus. Nós chamamos o nosso Deus de Deus, mas o nome dele não é Deus, né? Isso é um nome que foi dado para que nós explicássemos aos gregos como nós adorávamos a Deus. Nós dizemos, houve um momento na história que chegaram diante dos gregos e os gregos perguntaram, nós adoramos a Zeus, vocês adoram a quem? E aí foi dito, nós adoramos a Deus, para parecer com Zeus, ou seja, o nosso Deus máximo é Deus. Mas o nome de Deus nós sabemos que não é Deus. O nome dele é aquele tetagrama escrito em hebraico, que é Yod Vav, Yod Resh Vav Resh, que são as quatro letras do alfabeto hebraico, que não há uma tradução, mas que pode ser Jeová, Yehoa, Yavé, né? O nome dele, o nome verdadeiro dele. Mas nós damos nomes para adorar um único Deus. Nós chamamos de Deus. Os americanos chamam de God. Os alemães de Gott. Pode ser que uma tribo indígena chame de Tupã, desde que seja o Deus verdadeiro que o salva. E baseado nisso, eles apliquem a lei. E qual é a lei? Fazer aquilo que a Bíblia manda. E muitas pessoas não precisam ler a Bíblia para saber o que é certo e o que é errado. Ele está dizendo que o coração ele tem os princípios sobre isso. A Bíblia é um código de moral e de ética também. É um plano de salvação, mas é um código de moral e de ética para como agir e como reagir, de como estar e como nós nos comportarmos como filhos e como sociedade. Aqui está dizendo, não mate. Não mate é uma lei. Você não precisa ler na Bíblia para saber que é errado. Nós temos esse código de moral e de ética. Então todos aqueles povos espalhados pelo mundo, que não tiveram acesso à palavra de Deus, mas que viveram a palavra de Deus por instinto, pela presença de Deus dentro deles, mesmo sem nunca ter ouvido falar que o nome deles era Jesus, e seguiram o caminho, e abandonaram os falsos deuses, e seguiram um Deus único, um Deus criador, e passaram a fazer bem ao próximo, não matando, não roubando, não traindo, não adulterando, não julgando, não falando mal. Esse código de moral, a Bíblia está dizendo que eles serão julgados por esse código. É o que Paulo diz aqui em Romanos. Eu sei que pode ser difícil para você entender, mas Deus não se aplica à sua caixinha. Nós temos a honra e o privilégio de termos a palavra de Deus, o que nos facilita muito. Tem dúvida sobre o que é certo e o que é errado? Está aqui, está aqui. Porque o nosso coração muitas vezes é enganoso. É só abrir, está aqui. Ó, isso aqui é certo, não matarás. Ah, então é errado. Não dirás falso testemunho, não conte mentira sobre alguém em tribunal. Denunciação caluniosa, não faça isso. Está errado. Então se você faz, você está desobedecendo a Deus, você vai para o inferno. Amar o seu irmão sobre todas as coisas, fazer o bem, acolher aos órfãos, aos necessitados, às viúvas. Está aqui. Nós temos acesso ao manual. O maior código de salvação, mas de ética e moral, nós temos acesso. Nem todo mundo teve acesso, ou talvez não tenha ainda. Nossa obrigação é levar esse código para todas as pessoas, mas nem todas têm. O que vai ser dessas pessoas? Elas serão julgadas segundo as ações íntimas, os seus pensamentos. Está aqui em Romanos 2.
mas isso também se aplica a nós. Quando nós queremos julgar o nosso irmãozinho pelo que a gente acha, e não segundo o critério de Deus, porque nós não somos Deus. E somente Deus pode julgar segundo as ações íntimas e segundo os pensamentos, porque muitos mostram uma coisa por fora e são outras por dentro, para o bem ou para o mal. Então, concluímos aqui os 144.000, explicação sobre o que são os 144.000, as visões erradas sobre os 144.000, a oportunidade de conversão durante a grande tribulação, o número dos glorificados, e agora a gente abre este momento para perguntas e respostas. Chamo Carol e eu tenho um monte de dúvidas, Pode fazer. mas tem uma. Deixa eu só ver aqui. Vou perguntar rapidinho aqui. Jesus fala que ele só voltaria, né, que quando todos ouvissem da sua verdade, né? E você estava falando aí que esses, por exemplo, que os índios, vamos falar dos índios, né? Aqueles que nunca ouviram vão ter, vão ser justificados aí pelo seu íntimo, né? Pela sua intimidade. Então, como é que a gente explica esse versículo, no caso, quando eles falam que todos ouvirão para que depois Jesus viesse? Tá ótimo, então vamos lá. Obrigado pela sua pergunta. Olha só, existe uma diferença entre volta de Jesus e o encontro da igreja com ele nos ares, entendeu? A volta de Jesus, ela vai acontecer depois de todo o cumprimento de todas as profecias, depois de todas as tribulações, depois de todas as aberturas de todos os selos, seja ela da linha teológica como você entende. Entendeu? Seja você acreditando que isso já está se cumprindo, ou da forma como eu estou explicando aqui, que vai ser durante a grande tribulação. Então, durante esse período, como eu disse, todas as pessoas serão seladas. Sejam aquelas que optam por aceitar Jesus, sejam aquelas que optam por seguir o evangelho do anticristo. Então, não haverá na Terra alguém que não seja alcançado nesse momento. A volta de Jesus é um evento distinto do arrebatamento. Como eu venho explicando, o arrebatamento é quando a igreja sobe para encontrar Jesus. Para acontecer o arrebatamento, nem todo olho verá, pelo contrário, o arrebatamento ele será silencioso, não é todo olho que o verá. E não é todo mundo que terá conhecimento disso. Entendeu? Quando a gente lê, e todos verão sobre Jesus e virá o fim, esse fim não é o arrebatamento. A igreja vai se encontrar com Cristo e aí vai ter todos esses acontecimentos que a gente está explicando. A volta de Jesus, sim, todo olho verá. E para que isso aconteça, todos os povos, aí não necessariamente todas as pessoas de todos os povos, todas as pessoas de todas as tribos, mas pelo menos alguém de cada tribo, de cada povo, de cada língua, de cada nação, vai ter tido esse contato com o Evangelho. Porque está dizendo que de todos eles, em algum momento, eles entenderão quem é Jesus Cristo. E quando eu falo sobre isso, eu vou tentar explicar e esmiuçar, porque é complicado entender. Esse texto de Romanos, ele é maravilhoso, porque ele tira a gente da nossa caixinha. Quando ele revela sobre o íntimo. Existe na história, por exemplo, depois vocês pesquisem no Google, houve um momento na civilização maia que eles mudaram completamente a adoração a vários deuses. Eles mudaram de lugar, foram acampar num monte e trocaram, deram um novo nome, porque eles entenderam que o Deus verdadeiro tinha um outro nome. Mas eu vou trazer um exemplo bíblico. Paulo, quando ele estava indo para o Areópago, e as pessoas estavam pregando sobre todos os deuses que os gregos e os romanos conheciam. E aí quando viram para Paulo e perguntam, qual Deus você prega? E ele olha para um altar quebrado, um altar gasto pelo tempo, escrito ao Deus desconhecido. Quando a gente vai para a história, a gente vê que em algum momento da história houve uma calamidade com aquele povo, e os sacerdotes pagãos daquele povo tiveram uma visão de que eles adoravam os deuses errados e que havia apenas um único Deus.
um Deus verdadeiro, que não queria sacrifício de pessoas, que queria apenas sacrifício de corações, de mudança de vida. E como eles não sabiam quem era esse Deus, eles escreveram ao Deus desconhecido e começaram a adorar esse Deus. Quando Paulo chega, ele está narrando a história, ele não está falando aleatoriamente. Olha, vocês têm que adorar um Deus que ninguém conhece. Ele está falando para um povo que conhecia a história daquele altar. Ele está dizendo, uma vez, Deus se revelou a vocês. E eu estou falando sobre esse Deus revelado. O Deus que vocês sabiam que existiam, só não conheciam. Eu quero falar sobre esse Deus. Da mesma forma, eu conheço uma outra história também sobre um missionário que foi para uma das tribos muito distantes da África. E ele começou a falar de Jesus. E ele tocava o violão e falava de Jesus. E as pessoas da tribo começaram a falar assim, nós conhecemos Jesus, nós conhecemos. Uma vez um homem veio aqui e ele mostrou isso pra gente, só que a gente chama ele de outra coisa, de outro nome. Então a revelação de Deus pela história e pelos povos é uma coisa que você tem que entender que não limita a sua revelação de Deus. E vai chegar um momento em que, apesar da nossa acomodação de não falar de Jesus, ele sim vai se revelar, como tem feito no decorrer da história, a todos os povos. Então, espero ter respondido mais uma pergunta para vocês do nosso episódio dos 144.000 e a visão dos glorificados, na nossa Operação Apocalipse, capítulo 7. Antes de ir embora, lembre que todos os outros episódios estão aqui no nosso YouTube. Lembre de curtir, compartilhar, comentar, envie para alguém. Lembrando sempre que a explicação do Apocalipse tem como uma das bases principais preparar a igreja para se encontrar com Jesus Cristo. Deus te abençoe.